Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Logística, o podcast da Lincros, hoje com convidados muito especiais, Ana e Diego, da Miller & Costa, Consolida. Sejam bem-vindos, Ana, Diego. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É um super prazer participar deste podcast, que até tenho escutado aí, que está nas paradas de sucesso entre os podcasts mais ouvidos. Sim. Do mercado de logística e tecnologia. A gente está entre os 20 de tech no Brasil e é referência nos podcasts de logística. Eu até fiz recentemente um curso e eles citaram como Sim. uma referência muito legal. Então, é um prazer estar aqui, né? Praticamente a nossa casa por muito tempo. Então, é um grande prazer mesmo falar sobre logística, projeto, tudo que a gente vai conversar hoje. Que legal. Bom, sejam bem-vindos. Eu acho que vocês já participaram, né, em outras ocasiões, mas legal se apresentar para o nosso público quem é a Ana, quem é o Diego, quem é a Miller & Costa, o Projeto Novo Consolida. Se vocês puderem dar uma palhinha para a gente. Bom, eu sou a Ana Miller, já estive em outros podcasts, né, André? Inclusive, a gente fez um bem legal juntos também. E sou fundadora da Miller & Costa, consultoria logística. Nós temos vários projetos que visam reestruturar processos logísticos, né, ter toda uma visibilidade unindo tecnologia também, que é algo extremamente importante nesse universo da logística. E são projetos desafiadores, onde é sempre importante ter essas parcerias e esse contato e também movimentar conhecimento sobre o segmento, porque hoje ele tem sido, acho que, insumo principal, né, de conhecimento para todo mundo, que precisa ter acesso fácil, né, a conteúdo inteligente, ao conteúdo dinâmico. Então, a consultoria ela tem feito, né, um trabalho interessante, entrando em operações de diversos segmentos, e agora com o projeto sendo encabeçado principalmente pelo Diego, que é o Consolida. Legal. Bom, Diego Araújo, né, eu já sou bastante conhecido aqui no universo do podcast. E, bom, acho que a Miller & Costa, né, enquanto base, ela trabalhou muito forte aquilo que nos trouxe até aqui. Então, uma experiência muito forte em embarcador, uma experiência como operador logístico e, por último, uma passagem muito interessante em tecnologia para logística, e que fez com que a gente, de fato, colocasse a Miller & Costa num patamar diferente, trazendo bastante inovação também para as empresas. E isso fez com que o Consolida também surgisse, né? O Consolida ele é uma solução que une serviço e tecnologia para a logística, facilitando especialmente a auditoria de frete para os embarcadores, especialmente aqueles que têm dificuldade de fazer contratação de software. E ele vem com um viés bastante interessante, está sendo bastante aceito pelo mercado. Um projeto bem interessante, a gente está bem feliz com o resultado que ele está gerando. Legal. Assim, existe... A gente está... Vocês até mais do que eu, né? Com logística, sim. E o que a gente percebe é que não é novidade quando a gente fala que, assim, logística, muitas vezes, ela fica um pouco às margens, assim, né? Dentro das empresas, né? Isso é meio histórico, assim. E muitas vezes, para viabilizar projetos de tecnologia, existe um viés de pessoas também. Sim. Que precisa ser viabilizado. Eu acho bem legal essa iniciativa do Consolida, assim, de unir as duas coisas, né? Ele entra para resolver isso, que é essa cultura ainda de deixar a logística muito como algo extremamente operacional, e, de alguma forma, não dar corpo para as pessoas terem capacidade, né, ou terem oportunidades de aprendizado para conseguir evoluir na área. E também porque algumas atividades administrativas da logística, elas tomam muito tempo de quem operacionaliza. E tem tanta estratégia, tem tanta coisa nova que precisa ser feito na operação, que isso acaba sendo uma etapa que eu até considero quase que uma atividade administrativa, que está dentro da logística, porque normalmente as áreas que fazem a conferência das suas demandas, né? Então acaba estando ali dentro, mas que não deveria realmente, acho que separar, e o Consolida vem para trazer essa separação muito clara, né? Então nós ofertamos a mão de obra necessária, a expertise e a tecnologia para que a área seja mais estratégica e tenha mais tempo realmente para desenvolver projetos interessantes dentro da logística mesmo. Porque realmente é uma ação que é extremamente necessária. A gente observa
um volume substancial de inconsistências. E somente a tecnologia não resolve no sentido de que você precisa ter uma interação humana ainda muito grande. Por quê? A logística, como ela ainda não é 100% digital, né, e isso na camada do próprio transportador, as ações manuais acontecem. Então, por mais que uma ferramenta aponte o problema, a gente precisa ter um tipo de interação. Então, o Consolida vem para ajustar essa lacuna do processo, tornar o fluxo de pagamentos da logística um fluxo mais seguro. Tem o Compliance, que é a solução, que, inclusive, nós temos a parceria com a Lincros, né, para operacionalizar toda a parte tecnológica do Consolida, o que torna bastante interessante, confiável, dá toda uma visibilidade. E empresas que pensam também em deixar o processo o mais transparente possível para auditorias externas, né, ou até mesmo outras obrigações necessárias, com o nosso time e com a tecnologia, a gente consegue unir isso e trazer realmente uma segurança interessante. Você falou bem, assim, né? Porque existe um pouco de... Assim, eu estou em vendas faz pouco tempo, mas na Lincros há bastante tempo, né? E assim, existe um pouco, e é até um pouco velado, assim, muito dos leads que a gente acaba abordando, assim, de... Putz, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou ser substituído? Existe isso, né? E você falou em esse profissional ele se tornar um pouco mais estratégico, assim. Então, ele, de certa forma, ele acaba migrando, né? De uma função mais operacional, que, de fato, ela pode ser substituída, sim, por um software, digamos assim. Exato. Só que o profissional ele começa a analisar a informação, ele começa a ser estratégico, ele começa a tomar decisão, ele começa a ajudar a empresa, ajudar a diretoria. Então, eu vejo que um projeto, depois a gente até vai entrar em projeto, né? Um projeto assim de logística, seja ele de tecnologia ou de reestruturação, ele não é só a empresa que ganha, os profissionais ganham também, porque existe um amadurecimento, né? Até profissional dessas pessoas, assim, é bem legal. Além disso, assim, eu costumo até falar que o Consolida ele não nasceu de uma ideia brilhante, ele nasceu, na verdade, de uma dor que, de fato, ela existe, né? Porque até tem alguns estudos que apontam aí que cerca de 40% de todos os documentos de transportes emitidos no Brasil hoje, eles apresentam alguma inconsistência. Pô, não sabia. Exato. Então, é um número muito alto. Então, pensa você que no final do dia paga um volume bastante alto de frete e de documentos transacionados, você está gerando algum risco. Por quê? De novo, a tecnologia ela identifica o erro, ele identifica o problema, mas ela não vai lá com o transportador resolver esse problema. Ela não negocia, né? Exatamente. Porque no final das contas, assim, vai ser uma relação empresa com empresa, que no final é uma relação pessoa com pessoa. Exatamente. Então, tem que ter alguma coisa ali, né? Exato. E aí essa burocracia, até pela falta, às vezes, de mão de obra de uma equipe de logística estruturada, você tem ali essa necessidade de tratar, porque senão você vai pagar com algum tipo de inconsistência. Aquilo que você planejou em termos de conta frete, o risco é muito alto de não ser o realizado. Então, o Consolida ele vem realmente para resolver essa dor, essa necessidade que ela está implícita aí no mercado. E eu vejo duas coisas que contribuem bastante para isso, né? A primeira delas você comentou a questão da falta de mão de obra, e isso é algo bem real, porque a logística das empresas, diferente do que a gente imagina, ela não acontece só nos grandes centros, né? Na verdade, as regiões mais distantes, onde normalmente as empresas estão, e as parques fabris enormes, e há uma grande dificuldade da área de recursos humanos em encontrar profissionais para atuar nessas regiões. Então, ou são pessoas locais, que uma hora, né, o volume de profissionais é escasso, que tenham aptidão e que queiram estar naquela função, e aí é necessário trazer pessoas de fora, isso tudo encarece muito. Então, a gente visualiza que dentro dessas empresas é bastante comum ter esse apagão de profissional. E tem o outro ponto que ele está muito relacionado com essa questão da qualidade ou até mesmo da disponibilidade para se fazer esse tipo de trabalho, que é justamente ter alguém focado em estar não digitando documentos, lançando em planilha, fazendo lançamento no sistema, normalmente no RP. Então, é isso que a gente visualiza. Inclusive, por que a gente deu o passo importante, né, de atuar com o Consolida também, além da consultoria? Foi porque, através da consultoria, nos diagnósticos que nós fizemos, a gente identificou várias empresas com volume substancial de documentos sendo gerenciados
e que existe uma necessidade e um retrabalho gigantesco. Então, a pessoa que está naquela função, ela não tem como ser analítica, ela não consegue olhar o detalhe, ela até tenta com os recursos que ela tem, mas dificilmente ela vai ter uma efetividade, principalmente pensando em grandes volumes documentais. Então, isso foi um diagnóstico, né, realizado por nós na consultoria, em alguns projetos que nós fizemos, o quanto as pessoas digitam coisas ainda, o quanto o Excel é utilizado como uma fonte de... Nosso maior concorrente é o Excel. Exatamente. E hoje, por exemplo, nós temos um projeto rodando que grande parte da visão dos indicadores é utilizado como base um Excel. Então, há uma questão até insegura do ponto de vista de informação, porque pode perder o arquivo, pode digitar uma informação errada. Claro. E a pessoa, quando ela está operacionalizando e digitando coisas, ela não vê uma importância naquilo que ela está fazendo, porque é um trabalho que demanda tempo, esforço e, às vezes, não reverte em muita coisa. É essa sensação que passa, né? Então, projetos, unir isso com tecnologia, ter uma visão mais estratégica, acho que é um ponto bem interessante para a gente abordar hoje. Né, e a gente vai falar disso também, né, quando a gente entrar na esfera de projetos, mas assim, quando a gente olha até para a mão de obra da logística no Brasil hoje, você enxerga que nem tanto tempo atrás assim, o profissional de logística ele era aquele cara que talvez não deu certo em alguma outra área dentro da companhia. Assim, cara, na logística funciona. E a gente vê essa baixa muito forte e, naturalmente, um turnover muito alto. Então, hoje, a logística é uma das áreas que mais sofre turnover no mercado. Então, você pega ali uma ideia que você está construindo um projeto, você foi lá, fez toda a capacitação da pessoa dentro do teu processo. Daqui a 3 meses, 4 meses, ela já não está mais. Então, aquela curva de aprendizado dentro do processo da área logística, ela sempre existe. Você sempre tem um gap ali. Seja para executar um processo, ou seja até mesmo durante um projeto. Que são Essa a gente sofre, tá? Muito. Não tenho sofre dúvida. nos projetos aqui. Porque toda a Tem sustentação ela depende dessas pessoas, né? Que conheceram e que aí ela precisa ter 2 tipos de conhecimento. O conhecimento da solução e o conhecimento do processo. Sim. Então, a dificuldade de repassar e replicar isso na mesma qualidade é uma realidade que pode, inclusive, ser uma objeção para uma eventual distrato. Sim, porque assim, a questão, falando do nosso caso, né, aqui na Lincros, a jornada sistêmica, isso é documentado. Então, assim, por exemplo, tem uma pessoa que participou de um projeto e antes de entrar em produção, essa pessoa acabou saindo, né? Hoje a gente tem condições de entrar outra pessoa e ela ser capacitada, tem documentação. Só que muitas vezes o que pega não é a jornada sistêmica, é o propósito do projeto. Porque a pessoa que estava lá, ela participou da compra, ela participou das discussões dentro da empresa, ela participou muitas vezes da decisão. O processo de integração. Não, tudo. E daí, beleza, aí entra outra pessoa que, com o barco andando, beleza, ela vai saber fazer a jornada dentro do sistema. Só que, assim, aquele propósito, aquela vontade, o objetivo do projeto, muitas vezes isso acaba se perdendo. Isso é um grande problema. Quer ver uma outra discussão? Vamos subindo um pouco o nível. Então, a gente está falando aqui, talvez, de uma linha ali de profissionais, de analistas, né, de logística, que são aqueles braços mais operacionais. Mas quando a gente olha para a esfera da liderança e da gestão logística também, existe uma dança da cadeira muito grande no mercado. Existe. E o que acontece, né? Então, se eu tenho lá um viés operacional, uma bagagem profissional que me diz que eu tenho que seguir um processo pela direita aqui, pelo caminho da direita, e de repente eu mudo de cadeira, eu estou indo para outro lugar, aquele projeto que vai ser absorvido por alguém, ele entende que ele, na verdade, o caminho dele é à esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai desmobilizar todo aquele investimento que foi feito. Eu não acredito nessa tese, eu acredito em outra. E aí, todo aquele processo, as pessoas que estão ali amparadas abaixo daquele processo. Daí, vamos entrar numa esfera de liderança, entre outros aspectos, mas assim, a empresa perde muito com essas danças de cadeira, o processo perde muito e no final do dia, quando você olha a satisfação do cliente, que é o que a gente está vendo assim hoje, um movimento muito grande entre customer service e logística se unindo muito forte, pensando na satisfação do cliente na linha final, onde eu quero chegar é que, cara, essa mudança o cliente sente, a empresa sente,
e a área de logística, obviamente, sofre muito. Então, de novo, até voltando do ponto de vista de consultoria, a reestruturação de processo ela é fundamental. E o Consolida ele vem, na verdade, então aí para fazer essa jornada e fazer com que o cliente ele não sinta tanto esse turnover, essas mudanças repentinas, ele sempre vai ter ali uma acuracidade do custo do frete dele em nível altíssimo. Sim. E imaginando que, já indo, né, entrando um pouco na pauta aqui, imaginando que eu seja, por exemplo, um gerente de logística e eu estou com um problema, como eu começo? Por onde eu começo? Que passo que eu dou? Como que... Tem várias formas, né? E a gente até fala que o mundo perfeito, principalmente nessa dinâmica de projetos, ele não existe. Então, normalmente, as empresas esperam o melhor cenário para começar, de fato, um projeto, e nem sempre isso é o melhor modelo a ser feito. O primeiro ponto, se eu tenho um diagnóstico identificado qual é o meu problema, então eu já consigo ter uma estruturação para entender se esse projeto ele vai ter um viés de processo, vai ter um viés de tecnologia, vai ter um mix de tecnologia com processo, com pessoas. Então, ter esse entendimento inicial ele é necessário. Trazer uma visão até como um time multidisciplinar para entender justamente essas capacitações de pessoas diferentes que vão participar do projeto e numa eventual mudança não mudam todos, né? Então é interessante porque não se perde essa ideia, esse coração, aquilo que foi definido como importante do projeto. Ter um alinhamento muito claro com todas as áreas da empresa que são áreas envolvidas no processo, porque esse, inclusive, é um conceito. O supply chain, quando a gente fala sobre cadeia logística, a gente não fala de corrigir uma etapa sem olhar para o todo. Quando isso acontece, normalmente, eu olho um projeto individual da minha área. Eu não faço nenhum tipo de análise do impacto que isso vai trazer em outras áreas que normalmente são áreas até acessórias na empresa ou áreas essenciais, como, por exemplo, ligação entre comercial e logística. Ou produção, logística e comercial. Mas eu esqueço, por exemplo, que tem uma área de controladoria que olha questões fiscais, contábeis, o próprio financeiro. Esqueço de olhar a questão de recursos humanos, então não valido com o RH se não tem algo que vai impactar numa dinâmica, muitas vezes, de hora extra para os funcionários, ou, enfim, vai trazer algum tipo de penalização para a questão de jornada, ou até mesmo de risco trabalhista. Então, o fato de você olhar para todas as áreas que tenham conexão com o projeto é essencial para que isso esteja estruturado, que essas pessoas participem ou, pelo menos, tenham ciência da iniciativa, que possam comprar a ideia, às vezes até dividir o investimento, quando a gente fala de projeto que requer algum, né, tipo de CAPEX dentro daquilo que vai ser montado como estrutura. Então, ter essa visão multidisciplinar, apresentar isso para todos, eu entendo como algo extremamente importante, porque torna também o projeto mais robusto. Sim. E aí a gente fala sobre todas as necessidades de preparação para isso, né? Então, por que a gente fala tanto de diagnóstico? Por que a consultoria instiga tanto esse diagnóstico? O que é esse diagnóstico? Na verdade, é você entender, dentro das necessidades, o que está acontecendo, que está gerando alguma dor. Sim. Fazer essa avaliação para ter a identificação desses principais pontos e aí montar um plano estruturado de ação. E aí pode surgir um projeto a partir disso. Então, ter essa visibilidade faz com que seja feita uma investigação mais aprofundada, para não esquecer detalhes que são importantes e muitas vezes você caminhar para um projeto por um lado, onde, na verdade, o ideal seria caminhar para outro. Sim. Então, eu sempre entendi que essa parte da preparação, do entendimento da dor, o que eu quero resolver, como eu vou resolver e quem vai me ajudar a resolver, é uma etapa muito importante e não pode passar despercebida. O que a gente visualiza muito na prática é vários projetos legais, várias iniciativas interessantes que não têm a continuação, né? Então, são só iniciativas, às vezes até frustradas, muito emocionada, porque não tem uma base sólida, não tem realmente um estudo que foi feito preparatório para que tenha a condição de realmente ter um projeto de sucesso e não tem esse engajamento. Então, o projeto tende a não dar certo. Exemplo, eu vou colocar uma tecnologia de mobile para o motorista fazer a confirmação de entrega. Mas eu não alinho isso com o gestor da área de logística. E eu sou, por exemplo, tecnologia. Eu estou na área de TI da empresa, achei um player interessante ou desenvolvi dentro de casa e quero colocar isso para rodar dentro da área de logística. Mas nem sequer conversei ou entendi se, de fato, aquela lá é a principal dor da área. E lanço isso como um novo projeto. Normalmente, o engajamento vai ser baixo.
A chance de insucesso é alta porque não se engajou, porque também não teve um mapeamento estruturado do que precisava ser feito, quais eram os detalhes da operação. Então, quando a gente olha para projeto, eu entendo que essa parte inicial de colocar a bola no chão, Sim. entender aonde estão as coisas é fundamental. Sim. E sim, a gente está partindo do princípio que o profissional ele identificou um problema e ele buscou, né? Mas e nos casos que ele não sabe, assim, quais indícios que dão que eu tô com um problema? O que assim, quais são as sombras do problema que eu não vejo de cara, assim? No final do dia, assim, o que é notado pelas empresas está a própria performance da operação logística, o custo da operação logística. Sim. Isso são indícios ali que alguma coisa tá errada. alguma coisa está errada. Acho que esse é o primeiro ponto, assim. Do ponto de vista de pessoas, aí acho que é algo muito relevante também, porque, cara, eu vou montar um projeto, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma dor, eu preciso resolvê-la. Se você não tiver com uma equipe adequada, você vai nadar sozinho ali e não vai conseguir extrair o que há de melhor de oportunidade dentro daquele universo, daquela companhia. A gente é comum dentro das companhias você pegar ali um profissional de logística que, cara, ele está anos dentro daquele processo, anos dentro da empresa, e ele não tem uma visão talvez mais mercadológica sobre a forma como ele consegue resolver os problemas. Não tem bench, E até né? Não tem base de comparação, né? Isso é um ponto interessante porque você bem comentou assim, tá, e se eu não enxergo, né, o problema? Como é que eu sei que eu tenho um problema, né? Normalmente, quem está muito enraizado no processo não enxerga o problema, porque sempre foi daquela forma e aquele modelo de operação ele é muito comum e é o correto, né? Se toma como uma verdade. O que costuma acontecer, André, são as áreas ligadas com o negócio que acabam identificando, Quem apontando. É cliente da logística que começa, opa, não tá legal. Ou é uma diretriz do board da empresa, Sim. né? Então, é um conselho, CEO, direção, enfim, que identifica e que olha para o mercado. E normalmente é assim. Eu olho para o mercado, vou numa feira, participo de um evento que às vezes não tem nada a ver com logística, mas eu estou ali conectado com o mercado e falei com alguém que fez, ou que está fazendo, ou falaram de um problema que eu identifiquei que na empresa tem. Chego para dentro de casa e falo, precisamos resolver. Aí começa a nascer a semente. Sim. Aí tem essa dificuldade, porque se é um gestor de logística que não identificou o problema e que está imerso Não, é alguém botando o dedo daqui a pouco. Aí tem um pouco disso no conflito, assim. E aí vai muito até do entendimento desse profissional de que é algo para agregar. Qualquer projeto que venha para melhorar processos, que venha para automatizar as ações do time, tem os riscos, porque tudo aquilo que você não mapeia de forma correta, ou até mesmo você não consegue automatizar porque o teu processo é muito particular, gera as dúvidas, né? E a gente vivencia isso na prática. Tu olha para algumas operações e pensa, como que um software vai fazer isso? Porque é algo muito, muito na cabeça de algumas pessoas, né? Isso é bem comum. Mas tem que dar um jeito. Pelo menos 90% das ações você vai conseguir automatizar, você já vai ter 90% de ganho da atividade de várias pessoas que até então faziam tudo muito manual ou de um outro jeito que não seria o jeito ideal. Então, normalmente, André, ou é uma iniciativa que realmente a empresa aflorou por alguma demanda de performance, né, como o Diego colocou, de performance negativa, porque você está ali na vitrine sendo exposto aos problemas, ou é olhando para o mercado e identificando que existe essa necessidade e que já está sendo feito de uma forma diferente no mercado, ou o modelo que acaba acontecendo também, que a gente acaba identificando, são os trabalhos de consultoria. Sim, sim. E talvez assim, já foi o tempo onde a gente ia só olhar para o mercado e entre todas as mudanças que a gente vem sofrendo sobre a ótica do consumo, né? Então, a gente hoje consome tudo de forma diferente, né? Hoje pede comida no iFood, a forma como a gente compra hoje ela é diferente. Então, isso tem um impacto significativo na logística, ou seja, sempre foi feito assim, não tem como resolver, sim. Isso já não cabe mais, especialmente aí no mercado da logística 4.0 e tudo aquilo que aflora, né, esse processo. Então, assim, até uma coisa que eu reforço muito, assim,
o profissional de logística, ele também precisa, quando você fala, pô, tem uma dor, tem uma necessidade, mas às vezes o board não quer mexer. Às vezes o board não quer colocar o dedo na ferida, ele não quer resolver a logística. Ah, cara, isso é... Entende? Então, assim, eu tenho esse apelo, carrego muito isso, que é, pô, se você é profissional de logística, tá numa empresa que, porventura, ela também não te deixa transbordar ali a possibilidade de trazer inovação, trazer processos novos, cara, você está no lugar errado também, na minha opinião, porque a tua vida profissional depende de você também, né? Então, assim, o profissional de logística precisa ser um pouco mais protagonista, em buscar inovação. Vocês percebem Como é que vocês percebem o mercado, assim? Eu percebo ele, assim, um pouco carente. Eu dentro da Miller & Costa e do Consolida, eu carrego muito, é um dos pilares de cultura da empresa, que é a educação logística. Cara, a gente precisa educar. A gente vê várias áreas educando. Financeira, área financeira, todo mundo fala agora em educação financeira, então a gente precisa ser educado financeiramente para saber gerar o dinheiro, enfim. A logística da mesma forma. A gente precisa educar, a gente não tem outra solução. Então, seja do processo mais simples, que não tem tecnologia, e você vai utilizar uma planilha de Excel, aquele profissional não sabe mexer com Excel. Opa, eu preciso profissionalizar minha equipe. Então, para, ir para um próximo nível, mas eu vejo essa carência muito grande no mercado. Né? Quando a gente divide o mercado da logística, eu poderia ser bem generalista e dividir ele em duas partes, que é o mercado e-commerce e o resto. O que é o resto, né? É toda a logística industrial, toda a operação que é talvez a mais volumosa do país e que conta realmente com esse maior número de profissionais que muitas vezes até são desassistidos. E eu tive uma conversa na semana passada, quando eu voltava de uma viagem, e a gestora da operação não era da área de logística, cuidava da parte administrativa, né? Era uma participante da diretoria de uma empresa, e ela entrou com um projeto para cuidar do e-commerce. Só que a logística está desassistida. Então, o e-commerce foi o primeiro projeto que eles atuaram, estão tocando, estão realmente inovando, porque é até um tipo de produto que normalmente não se comprava na internet, hoje em dia virou comum, já é hábito, né, das pessoas comprarem. E a primeira coisa que eles fizeram foi estruturar a logística para o e-commerce. Mas o que a gente observa é que essa parte da logística, eu vou chamar de bruta, mas não como algo pejorativo, mas é que é onde o grande volume do país movimenta, né, é movimentado. Então, por exemplo, para eu poder fazer muitas vezes uma venda através de uma plataforma de e-commerce, eu precisei abastecer esse centro de distribuição, claro. Eu precisei abastecer um hub. Ainda não é teletransportado, né? Exatamente. E isso tudo é muito, muito mais difícil e complexo e sempre muito mais custoso. Então, as empresas também acabam voltando a essa questão de investimento que o Diego comentou, para essas iniciativas que têm uma pegada mais moderna, mais digital. O e-commerce é algo que tem que ser 100% digital e que tem que ter uma experiência, senão o cliente não volta a comprar. Tem muito mais volume, né? E ele não volta a comprar, porque você tem uma conexão direta. Quando você pensa numa operação entre empresas, né, que a gente fala que é a operação B2B, você está falando muitas vezes, o comprador tolera o atraso, o processo de recebimento dele é mais, né, é diferente, não é tão é mais convencional, talvez. Mais analógico. Mais analógico. Então, tudo é mais aceitável. Agora, o consumidor, quando ele compra algo, ele quer ter uma experiência diferente. Então, tem que ser digital. Então, normalmente, as empresas que fazem uma mescla de e-commerce com entrega B2B acabam fazendo projetos logísticos focados para o e-commerce, porque tem que acontecer. Dói mais, né? Assim, é mais latente, né? Tem que acontecer e é onde você está na vitrine negativa, porque qualquer problema é esse cara que vai postar no Instagram, esse cara que vai colocar no Twitter uma reclamação, vai lá no Reclame Aqui, vai em outra ferramenta fazer essa divulgação. Normalmente, a relação de empresa para empresa, tem muita coisa por trás, né? Tem negociação, às vezes, histórica, de muito tempo. Então, não vai expor dessa forma. Então, eu vejo que, por isso, o e-commerce tem recebido tanta atenção, tanta inovação, e a logística industrial ela é um pouco mais, talvez, desassistida. E agora, a gente percebe o movimento. Eu participo de algumas comunidades de logística, o Diego também. A gente vê sempre discussões muito interessantes sobre isso,
Mas eu vejo que antes de robotizar, colocar alguém para fazer um robô para buscar fazer um picking, por exemplo, tem muita coisa antes ainda para ser feita. Então, acho que voltando ao ponto central da pergunta, né, se eu sou um gerente de logística e eu tenho essa visão, eu vou conseguir montar um projeto estruturado para isso. E se eu não tenho essa visão, eu tenho que ter pelo menos a capacidade de ser esponja e recepcionar iniciativas que venham através de queixas, né, reclamações de outras áreas, mas que estão expondo que a qualidade e o nível de serviço da logística dessa empresa não está legal. Então, eu tenho que, de fato, fazer algo para mudar a realidade. Sim. E o que tu acha que a logística mais industrial ela pode aprender com a logística de e-commerce? Eu acho que ela tem que olhar para essa questão da automação e não ter tanto medo de automatizar processos, porque dá para fazer. A gente viveu muito essa experiência aqui, vendendo, né, o software. Você realmente observa que, inclusive, sempre foi o foco, né, principalmente da Lincros, que é automatizar os processos logísticos. É super possível. A gente entende que, sim, existem particularidades que são do negócio e que não são tão fáceis de sistematizar, mas é muito possível, se você tem realmente um processo estruturado ou aproveita o projeto para estruturar o seu processo, é interessante também, mas não ter medo de digitalizar, não ter medo realmente de colocar padrões de processos que permitam que seja digitalizado para ganhar tempo e ganhar escala. Sim. Porque normalmente a empresa ela quer crescer, né? Qualquer indústria, qualquer segmento, qualquer área de negócio tem como expectativa aumentar, dobrar de tamanho, triplicar, enfim. Para isso, operacionalizar tudo na mão é impossível. Vai acontecer o problema, vai ter erro. Então, é necessário olhar para isso e o importante seria, talvez o ideal, não quando está no alto volume, né? Garantir que quando você tem um volume um pouco mais estável, você já prepare tudo para na hora que você de fato acender, já esteja com tudo preparado, automatizado. Esse seria o mundo ideal. Além disso, é comum as empresas terem vários canais de distribuição, vários canais de venda. Então, eu tenho o e-commerce, eu tenho o varejo, eu tenho o autosserviço. Então, assim, que tal você, de repente, cara, pega um processo, pega uma operação, testa, valida, fez sentido, sabe? Começa com uma unidade, às vezes o cara tem lá 5, 6 unidades Fabris que faz expedição pelo Brasil. Vou pegar uma unidade, vou testar esse modelo, desse primeiro passo. Acho que essa é uma recomendação importante, de olhar melhor para a logística de forma a digitalizar e encarar os processos de uma forma um pouco diferente. E você falou assim de automatização e tudo mais, né? Eu percebo que sempre quando a gente tem empresas que porque aqui é diferente, porque não vai atender e tal, eu acho que liga um alerta assim, poxa, acho que se tem muita coisa que eu não consigo automatizar, talvez tem coisa errada no processo. Normalmente. Sabe, quando é muito específico, tipo assim, para mim tem uma proporção, assim, cara, é tanta coisa específica que eu não vou conseguir automatizar num software ou num processo melhor. E, cara, eu acho que tem coisa para mexer aí. Exato. Principalmente quando você vê, por exemplo, segmento alimentício. Vamos lá, hoje vocês dominam o segmento alimentício. Então, você vai olhar para um processo que ele, de certa forma, ele é muito parecido entre os demais, entende? Então, assim, eu tenho a produção, sabe? Toda a jornada ali do processo logístico, ele é muito parecido. Assim, eu não consigo atender, não é aderente. Então, pode, né? Tem alguma coisa ali que é muito específica mesmo. O que eu posso falar assim com propriedade do que eu tenho vivido na prática é que o nível de aceitação lá no começo da cadeia, que é quando a gente tem a interação comercial, falando da indústria mesmo com o time comercial dela, e que se aceita as generalidades, as condições específicas para cada cliente, isso atrapalha muito. Então, quanto mais a empresa tem um processo estruturado de ponta a ponta, menos particularidades acontecem. Porque, normalmente, esses problemas que acontecem na logística, eles não são, muitas vezes, por um desejo da logística em si,
mas é a necessidade de atendimento do cliente. Se empurra para a logística, falhas de outros. Então, processos. a falta de padronização, ela já começa na interação comercial, na interação de vendas com o cliente, no processo de compras e algumas coisas que eu percebo que elas já estão institucionalizadas como um problema. Recentemente, a gente fez uma conversa com alguns players falando sobre entregas em atacados, que hoje grande parte do volume de... Vamos falar do alimentício, mas qualquer cliente que tenha foco em venda para mercado, por exemplo, sofre demais com o modelo de entrega. Porque ele é um modelo ingrato. Você tem hora para chegar, você tem dia, inclusive se você não chega, você recebe multa, muitas vezes é penalizado drasticamente, mas você não tem horário para sair. Ou seja, o custo logístico embarcado nisso é muito grande. Por quê? Diária, tudo isso. Tudo. E assim, o próprio transportador, quando ele negocia, ele coloca uma condição de entrega diferente, com valores diferentes para entrega em autosserviço, que são as redes, o varejo, que é esse perfil de entrega. E, por exemplo, quanto mais lojas ou quanto mais caixas na loja, maior é, às vezes, o volume que se entrega, porque você tem ali uma parte de movimentação, de volume diário de giro, né, de compra. Então, você tem uma particularidade que esse cara, ele não tem, eu não vou dizer respeito, talvez essa não fosse a palavra correta, mas já virou processo deixar o fornecedor esperando. Sim. Então, imagina você fazer uma programação, e essa é a dor quando a gente vai falar de começo da automatização do processo logístico. Aonde a logística começa? Quando ela recepciona o pedido. É a primeira ponte de interação que a logística tem com aquela operação, com aquela entrega, né? E ali eu tenho as condições que eu faria a entrega naquele cliente. É um cliente que eu fico o dia inteiro parado, então eu preciso parametrizar uma ferramenta para constar nela que eu não posso ir para uma próxima entrega, porque ela vai me sugerir ser produtiva e, na verdade, eu não tenho como ser produtiva, porque eu preciso esperar. Ou eu faço essa avaliação, eu uso a tecnologia para fazer uma sugestão, vou usar o exemplo de um roteirizador, né, de montador de carga, ele vai otimizar a rota, vai considerar o melhor percurso, mas se eu chego na primeira entrega e eu fico esperando o dia inteiro para entregar, isso vai afetar toda a eficiência da operação, das outras entregas também. Então, na prática, eu vejo que essa é a maior dor que o cara que está ali fazendo a análise e o planejamento logístico enfrenta diariamente. Esse cliente aqui não recebe com um lastro tal. Esse cliente aqui só recebe se a cor do pallet for azul. Esse aqui só se tiver uma etiqueta vermelha. Esse aqui só se tiver um stretch desse jeito. E aí você começa a colocar condições que, para atender esse tipo de cliente, existem vários padrões, mas dentro do seu processo, da sua empresa, você não estabelece um único padrão para você comercializar. Então, você acata N padrões e não cria o seu padrão de negócio. Claro que não é tão simples, não é uma matemática e não estou nem jogando a conta para quem faz esse tipo de interação. Daqui a pouco o concorrente faz, daí Exato. perde venda. Né? É justamente tem problema a cultura. simples de resolver. Não, é justamente a cultura de alguns mercados, e aqui eu estou falando de alguns segmentos, que colocaram algumas regras difíceis de se trabalhar e de padronizar. Então, isso afeta muito. Faço até uma analogia, né? Tu vai falar de software, tu fala assim, qual que é a maior briga que você tem aí? Não vou falar. Diariamente. Não vou comprometer. Marketing e vendas, vai. Mas, e aí você tem ali uma discussão na indústria que é logística e vendas. Porque vendas quer vender, quer faturar. Claro. Tem essa como missão. E logística é entregar. Só que no final do dia o board assim, a que custo eu estou faturando essa carga? A que custo eu estou vendendo? E aí, no final da linha tem que fechar. Então, as provocações são essas. Assim, qual é o custo dessa minha operação? Faz sentido eu virar refém, às vezes, de um faturamento que ele coloca a minha margem lá embaixo porque o custo operacional logístico é muito alto? E se tudo estiver muito bem conectado e essas análises forem feitas e as decisões forem tomadas a partir disso, tudo bem. Porque isso também eu vejo na prática. O resultado do cliente é qual? Tá. Beleza. Mesmo com essas considerações, o resultado dele é positivo. Então, seguiremos fazendo dessa forma.
Mas, se não é positivo, é importante ter um diagnóstico sobre isso, né? Ter ali uma visibilidade de quanto está realmente a margem de cada cliente, ter essa visualização. E aí, a partir disso, Sim. tomar algumas iniciativas. Que aí pode ser outra fonte, André, para análise de projeto. Porque eu posso identificar um projeto através disso. Exemplo, a área de controladoria identificou um gap no orçamento, na margem de contribuição de determinado cliente. Vamos trabalhar para melhorar essa experiência de entrega ou desse segmento em si? Eu estou entregando em segmentos distintos. Esse aqui está me fazendo comer mais meu resultado no final do mês. Então, eu vou fazer algum projeto específico para isso. Então, também é um ponto interessante para trazer uma visão de projeto dentro desses diagnósticos que são identificados dentro da empresa. Você falou diagnóstico, né? Então, o profissional ele identificou um problema, de certa forma, ou ele está com uma bucha gigantesca que esbarrou nele, ele viu, ou ele fez um bench e tudo mais e percebeu. Ele fez uma consultoria, buscou solução e tudo mais, e ele vai fazer um diagnóstico, por exemplo. Que tipo de diagnóstico é feito? O que é feito no diagnóstico? O que é estudado? Por onde se começa? Um diagnóstico não é uma papeleta padrão que você faz perguntas e tem respostas, né? Dá para ter uma base e a gente até acho que tem ferramenta para isso, a Lincruz oferece, nós como consultoria também, que realmente são as perguntas clássicas, mas é importante que a pergunta tenha um pouco mais de sentimento do que só um sim ou não, para entender as circunstâncias. Geralmente a verdade está nas entrelinhas das coisas, né? Não Exato. E o que eu mais gosto de fazer nesse processo, nem estou deixando o Diego aqui falar, mas o que eu mais gosto de fazer nesse processo é... O Neymar e o pai do Neymar. Mas é que... Né, eu também. Neymar tá em campo, velho. Mas o que eu gosto bastante assim é de ouvir as pessoas que normalmente não são ouvidas num processo de consultoria, né? Então, E aí, os mais quietinhos então deixa eu te cortar coisas, né? nessa parte e falar que no final o diagnóstico, na verdade, essa parte de perguntas, ela é orientativa, é o caminho, é a forma como você vai conduzir o diagnóstico. Mas o que vai definir a qualidade do diagnóstico é a imersão. E aí a imersão desse diagnóstico é nesses detalhes, são nessas entrelinhas, é investigar com o analista qual é a rotina que ele executa determinada atividade, como que vem, como que nasce o pedido, como que eu recebo o pedido. Talvez o cara lá da ponta que faz o planejamento, a programação, ele poderia ter coisas diferentes, mas ele não tem ali um lugar onde ele possa colocar as ideias dele em prática. Bom, então eu vou seguir a papeleta, eu vou seguir o processo diagnóstico e vou entrevistar todas essas pessoas para daí sim começar a tirar conclusões assim desse processo. Então, óbvio, né? Então existe um documento ali onde você rege ali algumas perguntas e, ao mesmo tempo, essa imersão, que é conhecer todos os entes dessa cadeia, desse processo. Não fica só na logística, né? Não. Vai além? Vai muito além. Escuta muito os outros, esse é um ponto importante, assim, e o que eu gosto de fazer bastante é... Primeiro, assim, eu normalmente nos projetos que eu toco, eu estou dentro da operação. Então, eu pego uma mesa na sala da logística e fico lá escutando todo mundo conversar. E eu sou bem observadora, então escuto, né, entro na brincadeira, escuto alguns detalhes também, porque se você só pergunta, a pergunta lida, né, ou até mesmo a pessoa quando ela se sente confrontada, ela fica travada e normalmente ela vai te responder ou o que você quer ouvir ou muito raso e dificilmente você vai conseguir tirar alguma conclusão sobre isso. Então a imersão no dia a dia ela é interessante. E entender sempre os porquês. Eu brinco que eu fico desenrolando o carretel até chegar na ponta. No começo, né, do porquê daquele problema, daquela história ou daquele processo. Primeiro, se eu não faço isso, eu não consigo, e conecto com outras áreas, eu não vou conseguir chegar até na ponta dele. Então, sempre tem uma interação com outras áreas envolvidas. E você ouvir das pessoas que operacionalizam o processo é muito importante, porque são pessoas que executam todos os dias. Às vezes, a resposta ela vai ser tão rasa ao ponto de você realmente não concluir nada, porque a pessoa também não sabe por que ela está fazendo, porque não foi repassado para ela. Mas, quando você consegue entender alguns detalhes e respirar um pouco mais a operação, eu não diria que fica mais fácil, né? Fica menos nebuloso entender esses porquês e aí a resposta do diagnóstico ela acaba sendo natural. Algumas perguntas já são muito fáceis de se identificar sem você precisar pegar um papel e ler que essa pergunta seria assim.
Até pela experiência que a gente tem, você acaba visualizando só de como é o comportamento do setor, como o setor é visto por outras áreas da empresa, qual é o tipo de assistência que a área logística oferece para as outras áreas e como ela é vista do ponto de vista de solução. A logística, ela é uma solução ou ela é um problema? Ela é um investimento ou ela é um custo? Ela é estratégica ou ela é operacional? Sim. Então, isso fica muito evidente quando você para entender a operação e realmente escuta todas essas etapas e essas pessoas e esses envolvidos e vê o resultado disso na prática também. Então, o diagnóstico ele pode ser feito de várias formas. O que não pode ser feito é tentar seguir um formulário padrão, respondendo perguntas, achando que no final você vai conseguir ter a solução mágica. E no final tem, assim, até se você parar para analisar a gente que está no mercado acompanhando, inclusive, várias soluções, conhecendo várias empresas diferentes, segmentos diferentes, seja operação ou tecnologia, é muito comum você aprender aquilo de alguma forma em outra empresa e acha que aquilo vai encaixar perfeitamente na empresa que você está. Isso não é uma verdade. Então, assim, embora a gente tenha processos que eles são similares, mas existem aí várias coisas que, porventura, aquele negócio não vai aceitar bem aquele projeto ou aquela estratégia. Então, a imersão vai te mostrar um pouco melhor e você tem que ter ali cartas na manga também para, não funcionou o plano A, eu tenho o plano B aqui, porque, inclusive dentro da logística, né? Tem muitas... Os processos eles acabam sendo parecidos, mas os contextos não são. Exato. Eu pego um exemplo do alimentício. O alimentício ele tem uma infinidade de operações. É muito fácil hoje em dia, quando a gente fala do processo do BID, que inclusive o Consolida faz também essa terceirização da parte de execução do BID de fretes. E é muito fácil falar do BID. É homologação de fornecedores, captação de novos players, tem transportador em cada esquina, você vai conseguir resolver a tua dor. Ok, pega um segmento específico. Pega um segmento de... Fármaco. O fármaco é por uma necessidade de licenças. Pega um alimentício. Beleza, alimentício... E apólice de seguro e tudo isso. Aí você olha para o alimentício... Tá, não é só o alimentício. É o alimentício de produto congelado. Já é outra particularidade. O alimentício de produto refrigerado, outra particularidade. Carga seca é um mundo, não diria o perfeito, mas é o menos difícil porque tem mais facilidade para operacionalizar. Então, você imagina entregar uma mercadoria num atacado que te deixa o dia inteiro esperando, com uma necessidade de deixar o baú a menos 18, que é uma realidade de quem transporta produto congelado. Ou melhor, eu tenho ainda dentro do produto congelado categorias. Eu vou transportar carne, a carne sustenta o frio por mais tempo. A sobremesa, o sorvete, o açaí, a polpa de fruta, sustenta menos. Então, fica menos tempo com a qualidade do produto mantida. Então, não é uma caixa padrão que você abre e fala, bom, aqui eu vou resolver especificamente esse processo. Tem ainda, assim, as particularidades. Por isso, né, até voltando ao cerne da tua pergunta, quando o embarcador coloca algumas considerações falando sobre a especificidade, que o processo dele tem as particularidades, hoje, depois de passar por vários projetos, eu consigo entender que sim. Primeiro, sim, faltam processos e isso faz com que todas as regras virem... Na verdade, todas as exceções virem regras, né? Então, você tem N particularidades que você precisa colocar no processo e não é tão simples de fazer. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade de adaptar o seu processo para vários modelos de operação diferentes. Então, fazer tudo isso enquanto o carro está andando, né, o caminhão está fazendo as entregas e você está tendo que, né, fazer o processo acontecer, realmente assim acaba sendo difícil mesmo. Não é uma incapacidade das pessoas que estão à frente. É o que muitas vezes se colocou como cultura do negócio e, para mim, uma das coisas mais difíceis de quebrar é cultura. Por isso que eu falo do começo da cadeia, que é como existe o relacionamento e o posicionamento da empresa para com o mercado, para que essas regras, essas condições e esse jeito de ser possa ser moldado para atender a empresa e, no final do dia, o resultado da companhia como um todo ser interessante e não só para uma área específica. Sim. Você falou ali da carne, do sorvete. Cara, a gente não tem ideia das particularidades, né?
no esporte, assim, É né? muita condição. Cara, São muitas... Muita variável. Muitas. E aí, coisa. assim, tem indústria que opta em entregar pro food service. Então, assim, se eu tenho uma caixa de leite, por exemplo, e eu vendo no food service, que são pequenos estabelecimentos, Sim. né? Posso ter uma padaria, uma mercearia, uma loja de conveniência. Muitas vezes, aquele local, ele quer comprar 3 caixinhas, 3 unidades de uma caixa. Meu Aí Deus. você tem que fazer o picking disso, que é o processo de preparação daquele pedido, separação. Então, imagina o nível de complexidade e o custo embarcado nisso para entregar uma caixa de leite. Ou uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado. Sim. Um produto congelado, eu vou entregar um sorvete, vou entregar a unidade. Então, eu tenho uma caixa de 12, mas eu vendo separado as frações. Então, eu vou entregar 3 potinhos de sorvete. Inclusive Complicado, o né? tamanho do negócio, do ponto de vista da entrega, é o que define também ali a forma como você vai entregar. Vou dar um exemplo de um quiosque de sorvete, por exemplo. Ele é um quiosque, ele é uma franquia e ele não tem lugar para fazer nenhum tipo de armazenamento. Ele compra picadinho. Exatamente. E aí ele compra picadinho, mas ele está lá no Amazonas e a fábrica está no sul. Como que faz o picadinho? Se Boa você não pergunta. tem Como faz picadinho? Como faz o picadinho? e aí tem formas de Tem, fazer, sim. né? Hoje em dia, ou você trabalha com centros de distribuição, e aí tem que estar bem posicionado para os maiores mercados consumidores do seu negócio, ou você considera distribuidores da região que vão fazer a intermediação de negócio, ou a gente tem falado bastante de broker, que é uma operação que intermedia também o processo de venda. Ele é como se fosse um estoque avançado, né? E você só condiciona o processo de venda a partir do momento que o pedido é emitido. Então, se torna até mais fácil. Mas existe toda uma questão fiscal por trás que exige procedimentos e controles e tecnologia para isso. Porque quando você fala de ter estoque avançado, todas as premissas de segurança e qualidade necessárias na tua indústria precisam ser estendidas para esse claro. local. E encontrar parceiros para isso é extremamente É complexo. verdade, né? E deixa eu Porque colocar... daí, tipo assim, tem algum problema nesse processo, o cara na ponta, o consumidor, pô, sorvete... Não, ele nunca, Ah, vai, queimou, ele entendeu? nunca Exatamente. vai responsabilizar o CD que que entregou. o CD... Não, O não vai o CD. distribuidor Pô, que essa aí aqui entregou. tá gosto horrível. E às vezes... E aí que ele vai na marca. Né? Vai na marca, Vai na exatamente. marca. Deixa eu colocar uma pimenta nisso tudo, porque todos esses modelos operacionais, eles passam, a gente foi falando aqui, e eles passam por uma questão tributária fiscal eu ia perguntar sobre significativa, né? Pelo tamanho do Brasil e pela complexidade que é o Brasil. isso. O Brasil não é para amadores. Não. E a gente vem aí com algumas expectativas do ponto de vista de mudança e se você não estiver preparado nos próximos 6 meses aí, daqui para frente, olhando essas mudanças, impactos que nós teremos nessas mudanças fiscais, tributárias, é complexo. É complexo. Então, É porque muito da malha foi definido por questão fiscal. Exatamente. Quando você vê abertura aí de diversas filial. operações, você vê diversas operações hoje com modelo de transferência, com modelo de troca-nota, com modelo... Então, tem uma amplitude interessante discutida para o modelo atual. E já estamos começando aí a modelar um novo conceito. E se as empresas não começarem a pensar isso daqui para frente, acompanhando essas mudanças fiscais... Como é que fica isso agora? É que assim, ó, por isso que a gente fala da colaboração entre as áreas, porque hoje, falando fiscalmente, o país ele tem vários países dentro de um único país, né? Porque cada um tem uma regra. Então, todas essas questões fiscais que acontecem, elas são porque cada estado busca trazer maior arrecadação. Sim, claro. Então, ela oferta benefício e aí, com base nos benefícios que são ofertados, fica mais interessante o comercializar a partir daquela região, daquele local. Então, essa independência dos estados para isso, e aí que a gente vai entrar em algumas questões que são mais complexas e que eu não tenho total domínio, mas que eu vejo na prática o que isso impacta, é justamente, às vezes, uma necessidade de fazer toda uma ginástica fiscal
para justamente melhorar o resultado da empresa, porque o custo Brasil, não só falando da parte estrutural, logística, porque quando a gente fala de custo Brasil, ele é o custo que uma empresa tem para se manter viva, comercializar seu produto, ter um diferencial competitivo, né? Então, vai olhar para esses pilares de análise que são fundamentais. E aí, a parte tributária, ela é o maior calcanhar de Aquiles das empresas. As empresas que desejam fazer o correto, porque cada vez mais está se apertando e não tem mais como fazer sonegação, nem, né, outras coisas que não são interessantes e que não têm vida longa, elas precisam ter uma análise muito forte, e aí existem também consultorias específicas para isso, que olham para o mercado, entendem as oportunidades em cada estado e, a partir disso, fazem análise de malha logística, por exemplo. Então, você cria uma conexão com algo extremamente burocrático, exigências legais que a empresa tem, e que, a partir disso, você pode mudar totalmente a estratégia da companhia comercial. Sim. Por conta dessa questão fiscal. Eu estou com um projeto agora que a gente está justamente olhando para isso. Então, a possibilidade de abertura de filial em 3 estados. E aí eu tenho que pensar no distribuidor, num operador que vai atender essa região. Então, eu fico com a missão, como logística, de analisar alguns aspectos. Quais são eles, né? Ter um fornecedor de transporte que me atenda, ter uma estrutura que seja utilizada até como um endereço fiscal, um ponto fiscal naquele estado. Ter uma consideração junto com a área comercial de qual é o volume projetado de vendas para a região, porque você vai precisar transferir teu estoque para lá. E você pode ter uma outra dor, que é multiplicar, dividir, na verdade, o teu estoque atual, porque você não passa a produzir mais. Né? Talvez a tua estrutura de produção seja a mesma. Você está tendo um novo centro de distribuição, uma filial que vai fazer expedição a partir de tal local, de tal endereço. Mas você continua com a mesma fábrica, com a mesma capacidade produtiva. Então, o teu estoque antes ficava todo aqui, agora você precisa transferir uma parte. O que pode acontecer? O desencontro, porque eu posso ter pedidos partindo do local onde eu estou com a fábrica, e aí eu não vou ter estoque porque eu transferi o estoque para essa filial que ainda não tem um volume substancial de vendas. Então, a gente tem que estar muito conectado com todas as áreas. Por isso que eu falo, projetos dentro de uma empresa, se eles forem segmentados ou forem apenas setorizados, a chance deles darem problema é muito grande. Com certeza. Porque, nesse caso, se eu não envolvo os 3 pilares essenciais, que é a parte da controladoria, a parte comercial e a logística, eu não vou ter êxito nenhum. Sim. A gente falou bastante, né, de pessoas, assim, né? Porque pessoas para fazer e responder diagnósticos, são pessoas para descobrir as dores, são pessoas para encabeçar um projeto. Como é que engaja essa galera num projeto desse? Também não tem fórmula mágica de engajamento, né? Eu acho que fazer assim, as pessoas se sentirem pertencentes ao projeto já é algo interessante. Eu tenho opinião parecida. Mas, de verdade, às vezes a pessoa está tão imersa na operação que ela não se sente motivada, que aquilo ali é mais uma demanda de trabalho. Então, por isso que eu falo muito de como o projeto é vendido internamente. Ele vem para facilitar. Você, como idealizador do projeto, está comunicando todos os envolvidos de uma forma interessante, explicando os motivadores do projeto, ou você só está trazendo trabalho e, de novo, errando na estratégia em fazer as pessoas serem digitadoras e produtoras de algo, e não... Tu tens o teu time da cabeça para baixo. Mas o que eu ia até colocar que é sensível isso, porque quando a gente fala de profissional e de motivação e de carreira, é ótimo, eu super acho interessante. Quando você vai para a operação, que você conhece os profissionais que estão fazendo o processo, às vezes a pessoa ela não quer crescer naquilo porque ela não visualiza a oportunidade. Então, acho que gestão humana é um desafio para qualquer empresa, para qualquer segmento. Isso tem que estar realmente como uma skill interessante do gestor de logística, de quem encabeça um time, que é conseguir ter uma sensibilidade em olhar para as pessoas e enxergar as oportunidades, promover o conhecimento. Então, esse ponto que você falou de educação, ele é essencial, mas tem 50% da pessoa que ela tem que querer aquilo tudo também. Mas eu acho que, assim, quando as pessoas elas são envolvidas, elas se engajam. Então, se elas são envolvidas, se elas são ouvidas, se elas colocam as dores, se de alguma forma aquele projeto ele vai atender uma dor que ela tem,
no dia a dia, elas vão se engajar, assim, sabe? E elas vão se engajar se o processo for, se estiver muito bem estruturado e o projeto ele não for um projeto com reticências, assim, sabe? Por que eu falo isso? Porque se ele não está bem estruturado e cria muitas questões, muitas discussões no ponto de vista de estar certo ou errado, as pessoas desengajam por não acreditar que aquilo é o ideal. Então, quando a gente fala do ponto de partida, da estruturação do projeto, do entendimento da necessidade, da validação real do problema, de como ele vai ser resolvido e trazer as pessoas que se destacam, que têm um conhecimento sobre aquilo, com algo bem estruturado, o engajamento acontece. Agora, se você faz um projeto de qualquer jeito, na correria, sem planejamento, sem recursos, sem uma clareza das ações, das etapas seguintes, uma responsabilidade, um cronograma efetivo, uma cobrança nas entregas, o desengajamento é a pior coisa que acontece, porque você, como gestor do projeto, perde totalmente a credibilidade, inclusive para projetos futuros. Eu já cheguei em consultorias, em processos que nós entramos na operação, né, Diego? E que havia um total descrédito com todo o histórico de outros projetos, seja de outras consultorias, seja dos gestores que passaram pela área, seja das iniciativas de outras áreas que traziam visões de projetos. E o descrédito acho que é o pior sentimento que tem. Diga-se de passagem, assim, eu acho que é um ponto muito positivo da consultoria nesse sentido, é saber que no final do dia você entrega, além de um processo azeitado, um projeto interessante que vai melhorar a logística e a operação, mas, sim, pessoas sem sombra de dúvida. Então, a gente consegue ver, inclusive, a evolução dos profissionais que estão ali envolvidos nesse projeto. Então, por isso que quando a gente fala de educação, e é um viés, de novo, da consultoria do Consolida, porque a gente promove diversos cursos ali para o profissional de logística, enquanto ele está também desenvolvendo o projeto, que são cápsulas de conhecimento, que não é uma pós-graduação, não é uma faculdade, mas é algo que vai dar para ele o insumo necessário para ele conduzir bem o projeto e a área dele dali para frente e a posição dele, que a gente percebe a evolução gradativa, tanto da área de logística quanto do profissional. Então, por isso que estou aqui sendo redundante do ponto de vista de educação e obviamente, depende da pessoa, tem ali os 50% do outro lado, eu acho que isso é normal e é o desafio de qualquer empresa, de qualquer área, mas essa venda desse projeto bem estruturada para os profissionais e eles enxergando isso como uma oportunidade, sabendo os próximos passos e a evolução que ele, enquanto profissional, também terá, projeto de sucesso. Você falou em desafio, né? Quais desafios que são enfrentados assim num projeto? A gente também segrega um pouco do tipo do projeto, né? Então, se, por exemplo, é um projeto que é interno, você tem o desafio de engajar, né? De estruturar, o desafio de ter recurso para poder investir no projeto. Se é um projeto que une tecnologia, é o desafio de ter uma relação com o fornecedor, encontrar primeiro a melhor solução que vai atender e vai resolver aquela dor, ter o investimento necessário também para isso, né? Normalmente o projeto, para ser aceito, precisa ter um retorno significativo, então isso, defender o projeto já é um desafio, porque não basta só apresentar a estrutura, tudo bonitinho e não dar resultado, né? Ou melhor, o resultado projetado depois também não é medido. Então, tem essas questões que estão relacionadas ao retorno de investimento do projeto. E eu diria que o principal desafio é aquilo que a gente começa falando, que é identificar se aquela dor que está sendo levantada com aquele projeto que está sendo sugerido vai ser de fato resolvido. Sim. Porque você pode ter muitas vezes uma iniciativa que não foi bem estruturada e, porventura, ela não resolva a dor. Está tomando remédio errado, né? Exatamente. Exato. Então, são, acho que, várias possibilidades. Tem essa questão humana também, da rotatividade de pessoas no processo, que é algo que tem que estar muito, muito evidente. E tem um ponto que a operação não para fazer projeto. Então, o mundo perfeito é você ter um time focado no projeto, que não faça mais nenhuma demanda operacional.
Algumas empresas conseguem chegar num nível de estrutura garantindo isso, mas não é a realidade de muitas delas. Então, são as pessoas que fazem o escanteio e depois correm para fazer o gol. Mas, assim, qualquer projeto, se você tem, até na tua vida pessoal, assim, você vai ter que botar mais energia de alguma forma, né? Sim. Começo. E aí é que nem eu comentei. Normalmente as empresas escolhem um momento diferente para fazer isso, né? Então, se há um momento de maior volume, talvez o nível de engajamento das pessoas vai ser menor, porque elas O foco têm, é compartilhado, né? e elas não podem deixar de operacionalizar. E aí, quando a gente fala de operacionalizar, gente, é muita coisa sendo feita manual. Então, é incrível que isso ainda aconteça com esse volume tão substancial. As pessoas passam uma parte gigante do dia executando coisas manuais no processo das empresas. Então, essas pessoas não vão deixar de fazer isso. Tem muito digitador, né? Digitador, apertador de botão. Muito. Complicado, Então, assim. Não, obviamente não com demérito, mas assim, Não, que não é. falta realmente e que às vezes a pessoa ali ela é a que mais tem a clareza Exatamente. do que precisa, Ela mas conhece mais, ela conhece as precisa dores e muitas vezes é a pessoa que sabe o que precisa ajustar, sabe o que É. precisa analisar, só que ela tá lá ocupada fazendo uma Mas coisa deixa eu muito dar nova. mais um dado aí para vocês, então. Hoje, no Brasil, apenas 38% das empresas elas buscam inovação em logística. Ou seja, é uma informação, é um número pequeno perto do volume que se tem, né? Assim, de oportunidades. Ou seja, o universo... você pega empresas de grande porte que estão ali com vários digitadores ainda dentro do processo. E aí você para analisar que não é uma falta de possibilidade de investimento, né? É uma... Mas daqui a pouco o concorrente começa a fazer, Exato. começa a perder venda, começa a perder... Exatamente. E aí, sabe o que eu Esse vejo motivo também? Que assim, ó, quando algumas empresas buscam algumas iniciativas, elas buscam iniciativas muito mirabolantes. Projeto não é só para revolução, é para fazer coisas às vezes pequenas, mas que precisam ter uma estrutura bem montada. Então, assim, às vezes a trava, ela tá no momento porque eu quero esperar o ótimo da automação, eu quero esperar o ótimo... Se não for assim, eu nem faço. E aí e aí- fica não, fazendo dá uma manual. canseira, né? Tá louco. O básico não é bem feito, né? Não, e daí coloca tudo no projeto. É isso. Aí o projeto, que era para ser um projeto para resolver um negócio em 2, 3 meses, vira um projeto de 2 anos, porque se quer resolver tudo. E aí não tem uma sinergia entre as áreas, então cada um quer uma coisa, porque tem uma necessidade diferente. Então o projeto multidisciplinar, ele precisa acontecer, mas ele tem que estar muito claro qual é o objetivo geral dele e não individual. Eu não quero só atender determinada área, porque aí é onde também trava. E essa é uma trava, quando a gente fala de projetos de tecnologia e inovação, tem uma trava que ela, dentro da companhia, ela acontece. Que você tem uma área de TI que atender toda a demanda da companhia. Sim, Então, uma área de sim, TI sim. atende marketing, atende vendas, atende a produção, a indústria e logística. Como é que Qual fica? que é a prioridade, né? A empresa não pode parar de produzir nem de vender. Exato. A empresa não para de produzir e vender. As outras áreas têm as exceções que, se você precisar parar, claro que prejudica, mas se eu tiver que parar em detrimento a outra área, é uma decisão tomada. Então, isso também, assim, impacta bastante. E aí é legal, dentro dessa visão de estrutura de projetos, tentar tirar todos esses percalços que podem acontecer, essas objeções, e tomar decisões importantes para garantir isso. O que seria, nesse caso, da objeção de uma área única de TI para todos os segmentos da empresa? Muitas vezes buscar a solução externa para resolver o problema. Né? Também Que é uma opção de mercado, quando você não tem essa possibilidade. Então, você tem ali um gargalo dentro da tua empresa, então tem opções de mercado. Mas a questão do próprio planejamento, ela é tão importante, porque você, vamos lá, definir a minha estrutura de projeto, quem é a minha equipe de projeto, todo mundo que vai participar, aí está todo mundo determinado, já determinado. Essas pessoas têm férias nos próximos 3 meses? Pô, parece uma coisa tão pequena. Pô, mas você está querendo dizer que ele não pode tirar férias? Não, ele pode. Mas se ele estiver vivendo o projeto, a falta dele, naquele momento, pode gerar um gargalo ali na frente. Então,
São coisas pequenas que você vai, ao longo, né, desse planejamento, de uma estrutura de um projeto, você começa a ter a necessidade de prever isso, né? Férias, né? Óbvio, outras coisas acontecem que, porventura, ali podem gerar um gargalo, mas aquilo que é possível de se planejar é super importante. E isso que eu comentei do tamanho do projeto, de não ser realmente só feito essa estruturação toda para um grande projeto, é muito verdade, porque um pequeno projeto ele pode ser muito bem organizado com o exemplo de um 5W2H, que aí vai trazer uma visão do que, quando, como. Como é que é? Explica. Esse é um processo que é uma metodologia que é utilizada que você relaciona o que, como, quando, quem vai ser o responsável, quanto vai custar, até quando tem que ser resolvido. Então, é uma metodologia que vai delimitar as ações do projeto, colocar toda a visão de orçamento, se eventualmente existir, e toda a responsabilidade com um cronograma definido. Sim. Ele pode ser um Word, um Excel, pode ser uma ferramenta gratuita, paga, que tem disponível na internet. Pode ser adicionado uma lâmina no PPT para apresentar o projeto para todo mundo. Lâmina entrega a idade, né? Ai, péssimo. Lâmina. Nossa, agora... A lâmina. André, não precisava focar nisso. Assim, ia passar, mas ele não deixou passar. Eu não ia poder perder essa da lâmina. Não, essa da lâmina. Mas eu também falo lâmina, eu tenho entendeu? que falar com todos os públicos. Exatamente. Então, assim, eu falei o PPT, que vai abastecer o público jovem, e lâmina para os gestores de logística old school. Mas é uma forma simples de analisar e colocar ali todas as ações do projeto, envolvendo também as áreas, deixando disponível para todo mundo num arquivo compartilhado ali, simples. Sim. Então, o ponto-chave não tenha o cenário perfeito para estruturar um projeto. Faça com os recursos que existem, sabe? E eu queria fazer uma outra provocação também, aproveitando, porque assim, eu entendo que pós-pandemia as coisas ficaram muito mais digitais. Sim. As reuniões aí, as conferências e tal, que cada um pode estar ali no seu endereço e as coisas tendem a acontecer. No universo da logística é um pouco diferente. Na minha opinião, quando você é imersivo, para mim, você estar lá. Né? Você está na fábrica, você está na expedição, você entender como o processo acontece. Isso é rico, isso é importante. Porque, assim, você quer fazer tudo remoto, vai te faltar detalhe. Vai te faltar aquilo que, de repente, é crucial para aquele projeto acontecer, mas porque você não viveu aquilo, você não foi ali entender na prática como que é. E eu acho que, falando assim, estou olhando ainda no viés de diagnóstico. Ainda mais se você está ali na ponta implementando um software e não conhece aquela realidade. Sim. Então, eu acho que, para mim, ali é um ponto de atenção. Se você for caminhar para isso, cara, seja imersivo. Visite a operação, entenda o detalhe. E falo isso porque, veja, eu sou um gestor de logística que eu quero implementar o projeto na minha operação. E aí eu tenho 5, 6 fábricas, 5, 6 plantas. Cara, eu sou obrigado a entender o detalhe de cada uma delas, porque tem as suas particularidades. Então, eu não fazer as coisas extremamente remotas ou 100% remotas, eu teria assim, um pouco de dificuldade de entender que o resultado vai ser extremamente positivo. Eu tenho um pouco de dúvida disso. No presencial, às vezes você está andando na expedição, você consegue ver por que alguém coloca... por que o tempo que aquele operador de empilhadeira leva para tirar a mercadoria do drive, deixar naquela área, para depois alguém pegar, e aí tem que ser, por exemplo, com uma empilhadeira manual, algum outro recurso. Você não consegue se você faz uma reunião remota, porque ninguém vai falar desse problema. Ninguém vai lembrar. Isso é tão detalhe. Ou às vezes você está dentro de uma sala, as pessoas estão trabalhando no dia a dia delas e alguém recebe uma ligação e ou é uma cobrança de algum problema que aconteceu ou é alguma sinalização de algo que, se você está ali e escuta aquilo acontecer, talvez você também tenha algum tipo de iniciativa já a partir daquilo, ou até mesmo um entendimento do que está acontecendo. Então, eu sou bem a favor também de ter as cerimônias presenciais para resolver. Também não precisa ser uma objeção, eu acho que enriquece o projeto, não é fator determinante, mas ele é um fator importante.
de sucesso do projeto, porque você tem detalhes e toma decisões com mais clareza, tendo esses acessos também, né? Então, acho que é fundamental e é o velho modelo que funciona muito bem ainda, né? Se vocês pudessem dar uma dica, fora, né, contratar uma solução como a Lincros, falar com a Miller e Costa, fora essas que a gente já sabe que são, né, boas sugestões. Quer começar? Pode ir. Bom, acho que ao longo do que a gente foi conversando, né, a gente vai trazendo várias dicas e até experiências que a gente já viveu na prática, mas para mim a chave do sucesso, e não sendo redundante, mas a chave do sucesso é toda a parte de estruturação e preparação de um projeto. Então, invista tempo nisso, que consequentemente o desenrolar do projeto vai ser mais fácil. Não que vá eliminar todos os problemas, todos os gargalos, mas a gente já começa um projeto muito mais bem estruturado, né? E essa estruturação, ela é, para mim, e por experiência de vários projetos já implementados, é fator crítico de sucesso mesmo, assim. Então, quando você tem essa visão, essa didática, essa clareza, naturalmente você já pensa nas possíveis objeções que podem acontecer. Então, é até talvez uma responsabilidade que o gestor tem com a empresa, com os recursos da empresa, com o time, com o tempo das pessoas. Fazer isso, de alguma forma, é uma forma de respeitar o processo também, porque você, dentro de todas as nuances que nós comentamos aqui, seja de tempo dos profissionais, né, seja de disponibilidade para o projeto, do nível de conhecimento, da capacidade em inovar, seja de qualquer fator que a gente conversou até então, as pessoas precisam dessa estruturação para elas também se sentirem confortáveis, confiantes, engajadas e realmente reconhecidas pelo processo. Bom, Ana falou bem, né? É até difícil falar depois, né, de tudo isso, mas assim... o Neymar. Exato. Eu só queria a conta bancária, estava ótimo. Então, assim, o planejamento, como ela falou, acho que é crucial, mas eu teria, assim, talvez esse aspecto voltado a pessoas. Eu acho que você precisa conhecer muito bem a sua equipe para promover um projeto como esse, entender se você não vai ser ali só talvez um lobo solitário querendo inovar e você não tem mais, o teu time não está contigo nessa. Então, acho que pessoas, ou talvez até capacidade de desenvolver esse projeto. Acho que é importante ali você conhecer bem o seu time para levar ele sim para um próximo nível com um projeto, seja digitalização ou seja qualquer outra frente nesse sentido. E talvez teria um outro ponto assim que eu reforço muito, é o lance do protagonismo. Acho que a logística ela exerce já um papel relevante no mercado. Sim, pós-pandemia, assim, as coisas, talvez até chovendo molhado, porque as pessoas falam muito sobre isso, é um tema recorrente em vários fóruns, que mudamos a forma de consumir pós-pandemia. Sim. Ok, fato. Então, os profissionais de logística eles precisam ser mais protagonistas, assim, a mudança, a querer mudar, a querer fazer diferente, porque a oportunidade existe. Acabei de falar aí de um dado que apenas 38% das empresas hoje no Brasil investem em tecnologia para logística. Então, acho que está faltando mais do profissional de logística ali querer inovar, querer, se eu sou um digitador, cara, o que eu posso fazer na minha área para mudar a realidade que eu estou vivendo, né? É muito chato, eu sempre tenho que fazer esse negócio todo dia de forma repetitiva e eu não tenho a ação, o protagonismo de falar assim, tem uma ferramenta gratuita aqui que digitaliza esse documento. Eu não preciso... Estou dando um exemplo aqui. Então, acho que tem um monte de recurso que a gente precisa ser mais provocativo. Assim, é o que eu falo do protagonismo. O profissional de logística, eu acho que até tem esse espaço, mas falta esse... eu quero fazer diferente. Seja qualquer que seja o passo, assim, sabe? Acho que a gente precisa cultivar isso, assim, ser protagonista na logística. Beleza. Ana, Diego, muito obrigado. Quem quiser encontrar vocês nas redes, como é que faz? LinkedIn, Instagram. Legal. O Consolida, site da empresa Consolida. O Consolida no Instagram.
também. millericosta.com.br, o LinkedIn também, né? Miller Costa eu Consolida, disponível. A gente está gerando bastante conteúdo, Legal. bastante informação. Eu acho que eu falei várias vezes aqui sobre a educação, então cabe a gente também ajudar o mercado a se transformar. Então a gente está gerando diversos, semanalmente a gente está publicando alguma coisa nas nossas redes para trazer esse ímpeto da educação também para o mercado. Então sigam a gente, acompanhem a gente, porque vai ter material sempre novo. E é isso. Beleza. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada. Acho que a gente está, como o Diego comentou, sempre fomentando, né, tanto a Lincros quanto a Miller Costa, quanto o Consolida, conteúdos interessantes sobre logística e outros assuntos também, né, que são importantes, assuntos de mercado. Então, você que é profissional de logística, consuma esses conteúdos. A gente pensa com bastante carinho e faz com, acho que, o maior desejo de que o conhecimento seja propagado. E fica aqui aberta uma roda de discussão também, né? A gente convida outros profissionais, gestores da área ou até mesmo as pessoas que estão na operação para conversar com a gente sobre isso, se identificou alguma oportunidade dentro, né, de todo o portfólio que a gente trabalha em conjunto, né, André? Acho que é legal também. A gente está aberto simplesmente por network, para conversar, para ajudar, né, a desenrolar algum carretel aí que seja inosado. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Sigam a Lincros, sigam o Café com Logística e até logo.